O ECA foi redigido, no seu teor, totalmente fora do Congresso Nacional. Os autores, que são muitos, éramos nós, militantes do chamado Movimento Infância, que era constituído por trabalhadores e trabalhadoras de OGs e ONGs ligadas à área, integrantes de núcleos acadêmicos e também pessoas que estavam mesmo no governo e que eram responsáveis, algumas delas, pelo trato público de crianças e adolescentes. E nós nos encontrávamos, algumas vezes, contando com a participação de adolescentes, para debater sobre a situação que o Brasil passava, grave situação em relação a crianças e adolescentes, para aprofundar nossos conhecimentos da Constituição Federal de 1988 e contribuir concretamente com conteúdos que iriam integrar o texto do ECA. Sempre nós tivemos uma direção, um parâmetro, vamos dizer assim, que era o que constava na Constituição Federal, uma vez que o ECA teria que estar em completa consonância com esse texto, que é a nossa Carta Magna, ou seja, a carta mais importante do país. E esses adolescentes que participavam com a gente vinham de muitos contextos diferentes. Lógico que ela poderia ter sido maior e nós reconhecemos como tal, mas estávamos no início da construção de novos caminhos. E dentro de uma cultura política que é atravessada pelo autoritarismo e a punição, como revela a nossa história. E o que o ECA trouxe de novidades é um contraste imenso com o conteúdo dos códigos de menores de 1927, o primeiro, e 1979, o segundo. E também reconhecemos que mais e mais pessoas precisam conhecer o conteúdo do ECA para poder, de fato, avaliar as críticas que são feitas, fundamentar, e nós também precisamos conhecê-lo profundamente para que tenhamos argumentos para combater a narrativa que desvaloriza os chamados menores. Os que eram chamados de menores, e até hoje ainda perdura, não na lei, basicamente eram crianças e adolescentes carentes, abandonados ou em conflito com a lei. E aí era preciso, na nosso entender, que nós mudássemos radicalmente essa condição. Como esses menores eram assim denominados pela doutrina da situação irregular e que achava que o Estado brasileiro só deveria atuar nessas situações de irregularidades. E nós somos adeptos da doutrina da proteção integral, que tem alguns princípios básicos que eu vou falar em seguida.